Aí a gente estudava aqui na varanda. Aí eu ficava aqui olhando a Baía de Guanabara, o pôr do sol, antes de ir pra aula. Às vezes Gente, chegava um agora pouco que eu mais vi que cedo. dá pra ver. É, Mas eu queria fazer aquela paisagem ali. Depois, de repente, a gente faz um take ali. Vamos lá. vai lá. Ah, tá. Agora que eu vi que tá ali. Então, professor, vou apresentar o trabalho, né, para você entender o que vai, por que eu estou fazendo esse trabalho. Eu sou arquiteta. Aí ano passado eu comecei a tentar outras coisas, né, além da arquitetura. E aí eu tive contato com a cultura através desses editais que o Estado começou a desenvolver para poder ajudar, enfim, os artistas. E eu, como arquiteta, eu não sou uma artista. Assim, a princípio eu não seria uma artista. Só que como eu sou arquiteta da área de patrimônio, trabalhei muito tempo com isso, então eu vi a possibilidade de fazer um projeto de um documentário falando sobre a cidade de São Gonçalo. E aí, até porque também eu conheci você através até da reforma, né? Eu falo reforma da igreja, da igreja. E aí surgiu a oportunidade de fazer. O nome desse edital Cultura Presente nas Redes 2, do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Economia Criativa. E eu, além de fazer um documentário focado no patrimônio da cidade, eu chamei pessoas que tivessem contato comigo de alguma forma. No caso, você, coincidentemente, foi meu professor também, que eu também não sabia que ia passar no vestibular, que foi tudo assim... Ao mesmo tempo, né? Foi ao mesmo tempo e algo que eu não estava no meu planejamento. Foi acontecendo, fui fazendo e foi acontecendo. E aí é isso. Eu queria que você começasse a entrevista explicando, no caso, falando o seu nome completo, onde você nasceu, onde você mora, o bairro, né, só. E aí depois a gente vai dando continuidade. Tá bom. Bom, Camila, então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, para participar do teu documentário. Eu acho sempre importante essas iniciativas de valorização do patrimônio, da história da cidade, né? Já lido com isso há bastante tempo, né? Então sempre fico entusiasmado quando novos projetos, novos atores, né? Você é uma pessoa nova na cidade, né? Não na cidade, nova no campo. Nascida e criada, né? aqui. Mas nova no campo, né? Assim, então acho que é sempre legal porque areja as discussões, areja as iniciativas, né? Os projetos. Então, em primeiro lugar, te dou os parabéns e agradeço o convite, né? Bom, eu me chamo Rui Aniceto Nascimento Fernandes, tenho 43 anos, professor de História, historiador, formado pela Faculdade de Formação de Professores, há algum tempo atrás, né? E minha trajetória acadêmica, ela foi marcada pela minha graduação, né? Eu, aqui na Faculdade de Formação de Professores, enquanto aluno, eu fui bolsista do grupo de pesquisa de História de São Gonçalo, no meu terceiro período da faculdade, e isso foi fundamental para marcar a minha trajetória. Então foi aí que eu comecei a conhecer e a pensar as questões relativas à história de São Gonçalo, à história local, né? E trabalhando com a história de São Gonçalo, eu também passei a me interessar pela história do Estado do Rio e sobre a escrita da história do Estado do Rio, sobre essa identidade fluminense, e esses foram os meus temas de especialização, né? No mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre os intelectuais que pensavam a identidade do Estado do Rio a partir do folclore, com uma comissão que foi organizada existe até hoje, mas foi organizada nos anos 40, eu trabalhei com ela dos anos 40 aos anos 60, que era a Comissão Fluminense de Folclore,
que reunia esses intelectuais que estavam na antiga capital do estado do Rio, em Niterói, em instituições culturais muito diversas, né, cada um na sua, e foram reunidos para pensar como é que o folclore, a importância do folclore fluminense, né? Folclore fluminense seria a cultura, né? Na verdade, as tradições. As tradições, a cultura popular, o que a gente hoje chama de cultura imaterial, né? Em grande parte. Entendi. Né? Então era um grupo de intelectuais de formação muito diversa e de interesses profissionais diversos também, mas que tinham a questão da cultura como um ponto comum, né? Porque eram membros de academias de letras, das faculdades, de órgãos do governo, né? E que fomentavam uma discussão sobre o estado do Rio, né? Estavam engajados no projeto político do Amaral Peixoto, né? No amaralismo, e esse projeto político, ele capitaneado pelo Amaral Peixoto, né, visava a valorização das tradições fluminenses, né, pensar e situar o Fluminense nesse cenário nacional. No doutorado eu já fui fazer uma pesquisa sobre historiografia, no mesmo período, no mesmo recorte, mas trabalhando com os historiadores que escreveram sobre o Rio de Janeiro, sobre as municipalidades, pensando como é que o projeto político do Amaral Peixoto problematizava, usava o passado, né? Essa ideia dos usos do passado, né? Então você tem ali a escrita da história, você tem a construção de museus, você tem essa perspectiva de valorização da cultura, das tradições a partir da história, né? Então foram esses os meus dois trabalhos. Então de São Gonçalo eu chego a pensar o Rio de Janeiro, da história local, pensar a história regional, que são dois temas que eu me interesso e que eu me especializei e que atuo até hoje. Né? Entendi. Você nasceu aqui em São Gonçalo? Não nasci em São Gonçalo, eu nasci em Niterói. Eu sou filho de uma migrante nordestina e de um imigrante angolano. Né? Meu pai era português de Angola, colonizador, que sai de Angola quando a independência, né? Quando da independência, a família toda sai, vai para Portugal e depois vem para cá, para o Brasil. E a minha família materna, né, vem para Niterói, também nesse movimento de milhares de nordestinos que deixaram, né? Os meus avós e minha mãe nasceram em Campina Grande, minha mãe, né, na Paraíba, e vem para Niterói. E em Niterói, essa paraibana e o angolano se conhecem, casam, e eu nasci e vim para São Gonçalo por volta de 5 anos de idade, com 5 anos de idade. Então aqui em São Gonçalo eu morei no Colubandê, toda a minha infância e juventude. Quando eu casei, eu fui morar em Santa Isabel, lá no final de São Gonçalo, né? E atualmente eu moro no centro de São Gonçalo, na última rua do centro de São Gonçalo, né? Ninguém sabe onde é. Não, porque eu fui entrevistar a Maria Neuma e ela já ia falando a rua dela. Eu falei, não, calma, a gente não sabe onde vai parar esse documentário. E aí você, no caso, escolheu fazer história. Porque, assim, foi uma decisão... Então, como é que foi a escolha da história, né? Filho de uma migrante ou imigrante, né? Pessoas que sempre tiveram que trabalhar para formar sua vida, né? Para sobreviver. Então, eu não veio de um berço esplêndido, né? Então, eu venho de uma família que a partir do trabalho conseguia se manter financeiramente, né? Conseguiu a casa própria, essa questão toda. Mas sempre tudo muito organizado, né? E no momento de definir a profissão, né? Na escola eu sempre gostei muito de história, gostava das aulas, né? Eu fui aluno aqui em São Gonçalo do Colégio Castelo Branco,
E no Colégio Castelo Branco eu tive um professor que me marcou muito naquele momento, que foi o professor Marco Antônio Egito, né? E ele me marcou porque as aulas, a narrativa era muito cativante e eu até a antiga quinta série, né? Sexto ano hoje, eu era um aluno muito burocrata, né? Aquele que pega e copiava, né? Assim, eu sempre fiz tudo, mas para mim responder as questões era copiar partes do livro, né? E ele, depois de um tempo, né? Aquela coisa, corrige dever, então fala você. Ele um dia chegou para mim: Rui, as respostas estão muito corretas, suas respostas são corretas, mas escreve o que você entendeu. Então isso foi importante para que eu pudesse começar a construir uma escrita autoral e não o copista, né? Não aquela prática da cópia, né? Na minha época era resumo, a gente sublinhava o livro, passava o que a gente sublinhava para o caderno. Então, é um fichamento, né? Tipo Na verdade, que você estava fazendo, né? E eu gostava, só que o desejo sempre das classes populares é que o descendente ele cresça, né? Cresça normalmente, né? Via escolarização, né? Tudo isso. E aí, quando foi na época do vestibular, a minha família não queria que eu fizesse história, né? Eles queriam que eu fizesse direito, né? Então, meu pai pagou o vestibular na UF para direito e eu juntei o dinheiro da merenda e paguei escondido o vestibular para história aqui na UERJ, né? E aí, na época era diferente, né? Não tinha o Enem, então eu fui fazendo as provas só dizendo que eu estava fazendo vestibular. Na UF eu não cheguei a passar para a segunda fase, faltaram 3 pontos para eu passar, né? Um vestibular super concorrido de direito, né? E passei para a história. Aí na segunda fase é que eu avisei a família que eu tinha feito o vestibular para a história, porque a segunda fase era no Maracanã. Eu com 16 anos não sabia andar, né, sozinho, então eu precisava que alguém me acompanhasse, né? Aí eu avisei e foi o drama na família, né? Você vai fazer história, vai ser professor, essa a crítica toda que a gente escuta ainda hoje, né? E aí eu fiz, né? E comecei a me dedicar à faculdade. Foi assim que eu fui me especializando, né? E hoje eles não me criticam mais, né? É sempre assim, né? A gente começa errado e depois começa certo. E aí você se tornou o chefe de departamento daqui da faculdade. Isso. Então, aí como é que foi essa história? Vamos lá. Então, eu fiz a graduação entre 97 e 2000. Depois eu permaneci aqui no campus, na FFP, entre 2001 e 2009 com uma bolsa de pesquisa, que é um programa que a UERJ tem, que é o PROATEC, que é um programa de apoio a grupos de pesquisa. Então, nesse período em que eu estava fazendo mestrado, doutorado, eu fiz concurso público, fui professor no município do Rio, no município de Rio Bonito, no município de São Gonçalo, né? Então eu fui fazendo a minha trajetória no magistério, junto com a formação e mantendo o projeto de pesquisa, né? Tudo junto, né? E aí, em 2009, eu fiquei aqui na UERJ entre 2009 e 2012, entre 2009 e 2012, como professor visitante. Submeti um projeto, né, e fiquei como professor visitante. Em 2010, eu fiz o concurso para o Maracanã, né, e fui aprovado e chamado para a UERJ Maracanã. E fiquei na UERJ Maracanã por 5 anos, de 2012 a 2017, isso.
Aí, um professor aqui do departamento se aposentou, o professor Pedro, que tinha sido meu professor, inclusive, e aí a direção da faculdade me convidou para permutar, né? Perguntou se eu não gostaria de vir para cá, voltar, né? Na verdade. E aí a vaga foi cedida para o Maracanã, que foi feito um concurso, e eu vim para cá e fiquei no departamento. E naquele momento, né, logo no início da pandemia, no primeiro ano, né, então eu já estava aqui desde 2017, 2018, né, por aí. Então eu já tinha no Maracanã sido coordenador de graduação também, e como Proatec eu conheci muito a universidade, atuando junto a vários órgãos, né, os órgãos de bolsa, de projetos, né, então, quando eu voltei ao departamento, eu voltei já com uma certa experiência. Eu não era um professor recém-ingresso, sem conhecer a universidade. E aí, naquele momento, havia necessidade da mudança da gestão, né, da chefia de departamento. São 2 anos, né, e aí eu convidei 2 colegas para que a gente pudesse montar esse grupo gestor. Né, eu na chefia, a professora Ana Paula Barcelos na subchefia de departamento e a professora Priscila Melo. Tem muita Priscila no campus também. E aí ela ficou na coordenação de graduação. Então, a chefia do departamento é responsável pela dinâmica da graduação, né? O nosso departamento, ele tem a graduação, a licenciatura, é também vinculado, né, ao programa de pós-graduação em História Social, que tem o curso de mestrado e de doutorado. Nós também somos vinculados ao Prof. História, um mestrado profissional em ensino de História, e também a pós-graduação Lato Sensu em ensino de História, uma especialização, né? Então essa é a área de História da FFP, mas o que me cabe nesse quinhão que está acabando a minha gestão é a graduação de História. Entendi. Mas de qualquer forma, a gente está numa das melhores faculdades de História daqui do Rio de Janeiro, e eu fico orgulhosa por ter tido aula com você, e vamos ver o que se eu, né, vou também me especializar, tentar me especializar, né, cada vez mais, mas eu tenho na minha consciência assim que eu preciso passar por essa parte da aula mesmo, assim, em campo para fundamental, ensino médico, eu acho que é muito importante, porque o professor, ele tem que lidar, por exemplo, o seu professor te marcou, né? Então, eu acredito que essa experiência não tem como substituir, entendeu? Eu acho que até como se fosse um degrau mesmo, né? Não, tá na escola é fundamental, né? Assim, tá na escola, a escola é uma escola, né? Assim, uma escola, você aprende a ser professor atuando como professor, né? Claro que a formação da graduação ela é fundamental, as disciplinas pedagógicas, o estágio, né? Para que você tenha um instrumental para atuar na sala de aula. Mas as experiências que você vivencia na sala de aula, né? Cada uma é única, né? Então você vai aprendendo com essas experiências, e eu acho que foi fundamental, né, ter atuado nas redes públicas, e fui professor também de uma escola particular, né? Foi fundamental para minha prática docente, né? Então eu sempre busquei desenvolver os 2 aspectos da formação do historiador, que é a docência e a pesquisa, né? Então a gente faz tudo junto, é difícil, não é uma coisa simples, não é, né? Mas a gente tem que ir, um complementa o outro, né? Com certeza. Então a pesquisa ela não é só um universo à parte desse mundo, né? E assim, como eu sou moradora de São Gonçalo, sou arquiteta, a gente está numa cidade de uma forma
como é que eu vou dizer, periférica. E eu sempre tive muita dificuldade, esse documentário é justamente por conta disso, por ter dificuldade de identificar nas pessoas o pertencimento à cidade. As pessoas que moram aqui, elas não têm orgulho. Então, assim, eu acredito que na minha docência, se Deus quiser vai acontecer, eu vou tentar trazer isso para o aluno, entendeu? Para poder mostrar para ele que a cidade tem o seu valor. E aí, em relação a isso, eu queria perguntar para você a respeito dos livros que você publicou. Um deles, eu vou ter que mostrar aqui, mas tomara que não desfoque você. Acho que... Ai, não dá para ver, porque esse daqui é... Não, você quer que eu segure? Isso aqui, peraí, rapidinho. Aqui deu para ver, mas pode segurar. Tá. Então, esse daqui... talvez assim fique melhor. Veja. Esse é o primeiro. Pronto. Mais ou menos. É porque tá na claridade. Acho que esse daqui vai ser... porque a capinha dele é mais... Vamos falar um por um. Tá. Esse daqui é falando sobre Gonçalo Gonçalves. Isso. E eu tenho até vergonha de falar, mas eu não consegui ler todo. Eu comecei a ler, mas aí eu tive que ler outras coisas, inclusive os seus textos, né? E aí, esse livro minha mãe que comprou na igreja. Antes de falar nisso, eu queria só que você desse uma palavrinha sobre a sua... No caso, você é católico, eu sei porque eu também sou, né, da Igreja Matriz. Rapidamente, qual o seu trabalho com a igreja? Porque também tem um livro que até tive a oportunidade de participar desse projeto. E você organizou junto com o Padre André, eu já mostrei na entrevista dele. Aí foi esse livro que causou, porque eu fui entrevistar o Padre André, aí botei o livro aqui. Aí desfocou, aí a entrevista toda ficou ele desfocado. Mas enfim, vou ter que dar um jeito lá. Tá. E você trabalha junto com ele há muito tempo, né? Isso. E eu até conhecia você de nome por conta disso. Mas eu achava que você era o Alex. Aliás, o Alex fosse você. Aí me explica mais ou menos como é que é esse trabalho em conjunto. Então, esses 3 livros que você tá mencionando são os 3 mais recentes. Eu não digo que são os últimos, porque o último eu ainda não morri, né? Então, verdade. São os mais recentes. Uma das tuas perguntas era quantos livros eu tinha feito, isso, né? Exato. Então, eu estou no grupo de pesquisa desde 1998, né? O meu primeiro trabalho autoral sobre São Gonçalo foi um livro que foi originado da minha monografia de graduação, aqui na FFP. Eu pesquisei a história do santo que dá nome à cidade, do São Gonçalo, desse personagem que é o São Gonçalo de Amarante, né? Então, foi a minha monografia, e aí naquele momento nós tivemos uma iniciativa da prefeitura que foi a criação de um selo editorial, que era o São Gonçalo Letras, e foi aberto um concurso público de edição de livros de autores gonçalenses em várias categorias. E aí eu me inscrevi para a categoria de História com essa monografia, né? Legal. E aí o livro foi publicado em 2004. É Um Santo Nome. O nome do livro é Um Santo Nome, Histórias de São Gonçalo de Amarante. Legal. Né? E esses são os últimos, né? Totalizando aí 20 livros já produzidos, né? São 26 capítulos em coletâneas, né? 7 artigos em periódicos científicos, tem um conjunto de textos que eu fiz também para jornais da cidade, né? Então tem uma produção, aí tem 20 anos de pesquisa aí nesse trabalho. Então o que acontece em relação a essa parceria com a igreja, né? Então quando eu retornei para a FFP, eu assumi a coordenação do grupo de pesquisa História de São Gonçalo, Memória e Identidade. O professor Luiz Resnick, que era o coordenador, ele continua vinculado ao projeto, foi um dos criadores, foi meu professor, né? E só que ele coordenava 2 grupos de pesquisa, né? O de História de São Gonçalo e o Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. E aí quando eu voltei, eu fiquei com História de São Gonçalo e ele com o Centro de Memória. Só que a gente trabalha junto, né? Um tá num e eu tô no outro, né? E aí, naquele momento, nós tivemos a demanda da Igreja Matriz
né, para o estabelecimento de uma parceria. Foi o momento em que o padre André Luiz Siqueira, né, ele tinha assumido a paróquia e tinha colocado como desejo de ação a recuperação do templo, a recuperação das características arquitetônicas e históricas do templo. Então, para isso, como nós tínhamos o grupo de pesquisa, então ele nos chamou para formar uma comissão de pesquisadores de história, né, de historiadores, e em paralelo ele também formou uma comissão de engenheiros e arquitetos que pudessem pensar também essas questões das características históricas e mais adaptando o templo às necessidades atuais e que pudesse harmonizar, né, tanto a discussão do patrimônio e da história com as questões técnicas, né? Que a gente teve que fazer o levantamento também, que não tinha uma planta do templo, né? Aí a gente, junto com alguns estagiários, aí entrou o Marcelo, eu não sei o sobrenome deles, e o Jean, e eu achei legal porque todo mundo era da igreja, né? Então o padre André foi muito feliz nisso, porque ele trouxe todo mundo de São Gonçalo que também era da igreja, isso que eu achei bem legal. Então, eu sou católico, mas eu não participava da igreja matriz. Não. Porque nesse momento eu ainda estava morando em Santa Isabel, então eu participava lá da paróquia de Santa Isabel. Entendi. E aí o projeto foi nesse sentido, né? Constituir uma comissão de história para fazer esse levantamento. Então, nós fizemos o levantamento da história do templo, né? E reunimos a documentação, as informações referentes às características arquitetônicas de cada período da história do templo. O registro iconográfico, né, no caso? Nem só iconográfico, porque em alguns momentos você não tinha iconografia, né? Você só tem iconografia, você tem a iconografia do próprio templo, né? Então você tem as imagens sacras, você tem os retábulos, né? Essa coisa toda. Mas imagens ao longo do tempo da igreja a gente só tem a partir do século XX, né? Então, para o período anterior, nós fizemos o levantamento em relatos de visitadores, né? Em uma documentação administrativa, né? Que era os relatórios de presidente de província do século XIX, quando igreja e Estado estão juntos, né? Então, era a função do governo provincial manter, reformar os templos católicos por conta da junção entre igreja e Estado, né? Mas a história mesmo, aquela bem anterior, da fundação da cidade, que aí eu já queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, aí como é que a gente foi lidando com essa documentação do século XVI, do século XVII, XVIII, XIX e XX, para pensar essas características arquitetônicas, né, estilísticas do templo, né, as transformações aí ao longo do tempo, né? E aí por isso é que eu volto a insistir na questão das fontes. A gente foi lidando com fontes muito diversas, né? Então, os primeiros registros sobre a igreja, eles são lá do século XVI, do momento em que o Gonçalo Gonçalves recebe a Sesmaria, e aí ele constrói o primeiro templo, né? E aí tem uma polêmica na cidade aonde seria esse primeiro templo, né? E durante essa pesquisa, eu acabei conseguindo localizar a Carta de Sesmaria, que era um documento que não estava divulgado, ninguém tinha, todo mundo referendava a data, a Carta de Sesmaria a partir de uma anotação que Monsenhor Pizarro tinha feito, né? O Monsenhor Pizarro foi um visitador da igreja, né? Ele era religioso, e a mando do bispo ele visitou as igrejas do bispo do Rio de Janeiro, ele visitou as igrejas do Recôncavo, né? da região da Baía de Guanabara, né?
Peraí, ele não era religioso, não? Ele era religioso, Mas ele era sacerdote. Ah, tá. Monsenhor. Porque eu pensei que fosse visitador, aí no caso, visitador é tipo uma função mesmo. Uma função. Isso. Pensei que fosse visitante da gente. Assim, não, visitador não. mesmo. Era uma função. Tipo fiscalizador, né? Como se fosse um fiscalizador. Porque o que acontece? Na verdade, quem deve fazer a visita às igrejas do território de uma diocese é o bispo. Uhum. Só que em alguns momentos o bispo ele delega isso a um agente. E aí esse agente se chama visitador. Né? Então o Monsenhor Pizarro, né? Pizarro e Araújo, ele vem a São Gonçalo em 1794, no final do século XVIII. Em São Gonçalo e em todas essas igrejas do entorno da Baía de Guanabara. Né? E em outras regiões também. E aí ele tem o documento, o relatório da visita, né, que são as visitações, né, e depois ele escreve uma coletânea em 10 volumes, né, que são as Memórias Históricas do Rio de Janeiro. Ele escreve em 1820 e 1822, ele vai publicando esses livros. Né. Aí o que acontece? E para essas pesquisas, o Monsenhor Pizarro consultou a documentação de cartório do Rio de Janeiro, onde era feito o registro das cartas de Sesmaria. Então a gente não tinha o documento da Sesmaria, mas tinha essa anotação do Pizarro que dizia que Gonçalo Gonçalves recebeu uma Sesmaria, né, às margens do rio Suaçunhão, em 1579, né? Lá no dia 6 de abril de 1579, né? E aí nessa pesquisa eu localizei na Biblioteca Nacional o livro em que havia a transcrição da carta de Sesmaria do Gonçalo Gonçalves. Carta não. Então. A carta ou o pergaminho, não, o pergaminho não, o documento em si do Gonçalo não, mas o documento transcrito no livro do cartório do primeiro ofício do Rio de Janeiro naquele momento. Caramba. E aí a gente fica sabendo que o Gonçalo recebeu em fevereiro e registrou em abril. Então 6 de abril foi o dia do registro da carta de Sesmaria, não foi quando ele ganhou a carta de Sesmaria. Foi 6 de fevereiro? Ele ganhou, eu vou colar aqui porque eu não guardei não, peraí. Olha, ele... Então aí tá a transcrição também da carta? Ele recebeu em 4 de fevereiro. Eu já tinha fechado o livro quando eu achei a carta, né? Aí eu incluí como um último anexo a transcrição da carta de Sesmaria do Gonçalo. Ele recebeu a carta de Sesmaria em 4 de fevereiro de 1579 e registrou em 6 de abril, né? Então tem uma diferença aí de 2 meses. Ele estava onde, né? No caso? Ele já estava aqui no Brasil? Já estava aqui no Rio de Janeiro, ele já tinha chegado bem antes. Então ele no caso estava em Portugal, aí eu não sei a história, mas então, ele... vamos lá. Então como é que foi essa história lá do início, né? Só para dar uma situada, né? O Gonçalo Gonçalves, ele era um Sesmeiro. Sim, é o Sesmeiro, mas antes, né? A história do Gonçalo é uma história que tem muitas imprecisões por questões documentais, né? O nome Gonçalo Gonçalves é um nome muito comum, né, em Portugal nesse momento. Então o que acontece? Eu fiz uma pesquisa virtual no Arquivo Municipal do Porto, porque tinha essa referência que ele era originário do Porto, em Portugal. Então eu fiz uma pesquisa no Arquivo do Porto, procurando registros de Gonçalves, aí do início do século XVI, né? Do início do século XVI.
E aí não foi frutífera no arquivo municipal do Porto, mas no arquivo distrital, que pegava outras paróquias, outras regiões, eu encontrei um conjunto de 7 ou 8 meninos que foram batizados com o nome Gonçalo e que tinham ascendentes que tinham o nome Gonçalves. Então ele pode ter nascido aí no início do século XVI. E no momento em que ele vem para o Brasil, né, ele vem em data ainda incerta, mas ele se estabelece no Rio de Janeiro após a fundação da cidade do Rio de Janeiro, após a expulsão dos franceses, quando os portugueses, né, retomam, entre aspas, né, retomam aí o território, né, com o apoio dos Temiminós, né, contra os franceses e os tamoios, né? Então, nesse processo se funda a cidade do Rio de Janeiro. É nesse período que o Gonçalo Gonçalves aparece como morador no Rio de Janeiro e como um personagem importante, porque ele era piloto. Aparece o registro de piloto. O que é o piloto? O piloto era o responsável de fato pelas caravelas, pelas naus, né? Porque o capitão mor normalmente era a pessoa que financiava a embarcação, né? Então era o cara que tinha o dinheiro, era o financista. Mas quem tinha o conhecimento técnico de navegação era o piloto. Então o Gonçalo Gonçalves ele era piloto. E vem do Porto, né? Que também tem esse aspecto, né? Então ele vem para cá e se estabelece no Rio de Janeiro. Ele vai se estabelecer na Cidade Velha, né, que foi derrubada pelo Morro do Castelo. E no caso a guerra já tinha acabado. Já tinha acabado. E aí ele se estabelece e depois ele doa os terrenos no entorno para criação da Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, né? Uma das versões sobre a origem da Santa Casa de Misericórdia diz que o Anchieta, o José de Anchieta, teria pedido a ele que cedesse os terrenos onde hoje é o prédio da Santa Casa, né, para a construção ali do hospital, que foi a origem da Santa Casa de Misericórdia. Então ele teria doado terras para a Santa Casa, para o estabelecimento dos franciscanos no Rio de Janeiro. Nossa, então, é muito importante ele era um homem dessa elite proprietária de terras na cidade do Rio de Janeiro e tinha um conhecimento técnico que o fez exercer uma função que era de medidor. Era aquele que acompanhava o tabelião no registro das terras de Sesmaria que eram doadas. No Brasil inteiro? No Rio de Janeiro. Ah, tá. Na região do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? O tabelião, quando a autoridade régia, né, o governador cedia a Sesmaria, era necessário demarcar. Então você tem marcos de Sesmaria, né? Alguns ainda existem por aí, no Rio de Janeiro, em Niterói, em outros lugares, em que você estabelecia do litoral até o interior, na margem dos rios. Então você colocava pedras com sinais marcando a Sesmaria. Então o Gonçalo era esse medidor. Essa função era importante porque a partir dessa medição você podia ter ou não litígios de terra aí, né, dependendo da marcação que fosse feita, né? Então ele era um cara da elite e ele obtém uma Sesmaria também no lado de cá da Baía de Guanabara. Banda da Além. Né? Que é essa região que seria do Gradim até Itaoca, pelo litoral, né? E para o interior, indo da Baía de Guanabara até o Rocha, né? Toda aquela parte para lá. Então, toda, né? Lindo Parque, né? Toda essa área territorial seria a Sesmaria do Gonçalo Gonçalves. E aí ele vai estabelecer uma capela
próximo ao rio Emboaçu, que vai ser a capela dedicada a São Gonçalo. A confusão que tem sobre a primeira igreja ter sido construída às margens do rio Guaxindiba, ela acontece por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque na mesma época você teve um outro personagem que vivia no Rio de Janeiro que se chamava Gonçalo Gonçalves, que também foi um doador para a Santa Casa de Misericórdia, né? E esse segundo Gonçalo Gonçalves tem um quadro dele, da esposa, pintado na Santa Casa de Misericórdia. Então tem lá uma representação. Então chegou a ter uma confusão entre os dois Gonçalos. O Gonçalo Gonçalves, o velho, que é o Sesmeiro em São Gonçalo, e o Gonçalo Gonçalves, o novo, né? Tanto que num dos documentos, o Gonçalo Gonçalves diz que existe um outro Gonçalo que não é parente dele, né? Caramba, coincidência. Então você tinha dois Gonçalos Gonçalves. E aí há quem defenda que esse segundo Gonçalo teve terras em Guaxindiba, mas não temos nenhum registro documental que comprove que ele teve terras em Guaxindiba. Segunda questão, por que a confusão? Porque o rio Guaxindiba era o principal rio de navegação das terras de São Gonçalo. Então, ele se tornou referencial. Quando você pega a cartografia do século XVI e vai analisar o lado de cá, da Baía de Guanabara, você vê que tem dois rios que são marcados. É o Guaxindiba e o Macacu. Né? Então, o Guaxindiba se torna meio que o nome da região, a referência da região Guaxindiba. Uhum. E aí o alvará que vai criar a paróquia, a freguesia de São Gonçalo, de 1644, ele estabelece que fica criada a freguesia de São Gonçalo de Guaxindiba. Então, por isso as pessoas interpretam que o templo era em Guaxindiba. Mas outros documentos de época nos dão Mas aí não é, porque de Guaxindiba que parece que é mesmo, né? Então, mas o que acontece? Não tem como ser de outro lugar. No início do século XVIII, você tem um inventário de um cristão novo, da fazenda do Colubandê, né? Quando a Inquisição atuou aqui e prendeu um conjunto de cristãos novos, que eram da fazenda do Colubandê, ele vai registrar que ele era dono de uma parte da fazenda do Colubandê em Guaxindiba. Então veja, geograficamente Colubandê e Guaxindiba estão bem distantes. Entendi. Né? É porque era comum falar, né? Que era a região de Guaxindiba. Então, por conta dessa referencialidade, porque o rio era a principal veia de interiorização daqui de São Gonçalo. Então você tem essas confusões, né? Mas a minha hipótese, né, que outros historiadores também já defenderam, né, é que a primeira capela foi erguida no lugar onde hoje é a Igreja Matriz de São Gonçalo, no templo, é o mesmo local, só o templo foi sendo reconstruído ao longo do tempo, né? A primeira teria sido em Pau a Pique, né, em Taipa, né? Pelo Gonçalo, o velho. Entendi. Né? E depois ela vai ser reconstruída em pedra e cal, né? E depois vai sendo ampliada, né? Quando ela vai se tornar sede de paróquia, aí se constrói a nave central. No século XIX, as torres sineiras, né? A fachada que a gente tem. E no século XX, outros anexos vão sendo incorporados aí nessa configuração do templo. E esse livro é sobre o velho, no caso, né? Tá. Esse livro... Porque ele que é o fundador da... Isso. Esse livro, ele surge como um desdobramento dessa pesquisa na matriz. Né? Quando a gente começa a fazer a pesquisa de documentação sobre o templo,
né? E sobre essas características, para pensar o que poderia ser recuperado, ou não, né? Então, a figura do Gonçalo, ela aparece com essa projeção, né? Por ter sido o fundador, e é o personagem que é mítico, né? Assim, da cidade, né? Todo mundo falava dele, mas você não tinha registros sobre ele, né? E aí eu reuni, né, um conjunto, o que foi possível, né, o conjunto de documentos mencionados, né, que mencionavam o Gonçalo no século XVI, início do século XVII, incorporei nesse livro como anexo e fiz um estudo sobre quem era esse Gonçalo na sua época e sobre como ele foi sendo apropriado ao longo do tempo na cidade, né, essa história. Por que recuperar a figura do Gonçalo? Né? Tem a ver com o que você estava falando dessas questões identitárias, porque tem uma forte corrente na cidade que defende que São Gonçalo não tem 100 e tantos anos, né? 130 e poucos anos, né? E para isso retoma a história colonial para mostrar que São Gonçalo tem uma história mais antiga de 440 e poucos anos e não 130 e poucos anos, né? Então, é nesse sentido de valorização da história local que esse personagem é retomado. Ele é retomado, mas ele é pouco estudado, né? E aí, a minha iniciativa nesse livro foi fazer um estudo sobre ele e possibilitar que as pessoas tenham acesso só aos documentos, né? Eu encontrei, por exemplo, até um que se tornou a capa, né? Que é um autógrafo dele, um documento que ele assinou, né? Que é o Gonçalo o G. S, né? Tá até... É o G, né? De Gonçalo e Alves, né? Não, tá abreviado, pô, né? mas eu vi um S aqui. Eu já ia falar São Gonçalo. Entendi. E esse daqui, no caso, seria um desdobramento de desdobramento? Não. Esse que são os olhares, né? Que eu lancei esse ano. Como é que surgiu esse livro, né? Em 2008, quando começou toda aquela movimentação do Comperj, aonde seria, se seria em São Gonçalo, se seria Itaboraí, acabou sendo Itaboraí, mas São Gonçalo teria o centro de treinamento da Petrobras, né? Naquele momento, houve uma expectativa na cidade de que novos tempos e novos horizontes iam ser projetados, né? São Gonçalo não teria refinaria, mas teria um desenvolvimento como desdobramento das ações em Itaboraí, né? E aí esse sentimento de momento ímpar, né, de transformação, era algo que estava no ar. E naquele momento Qual ano? 2008. Então, naquele momento, o que eu fiz? Bom, esse sentimento, né, de precisamos conhecer a realidade local e projetar suas transformações, ele não é algo que aconteceu apenas no nosso tempo, né? Era essa a minha percepção. E aí eu achei interessante reunir documentos, reunir esses relatos que faziam o diagnóstico da situação local e, em vários momentos, também projetava o que São Gonçalo poderia vir a ser. Então, eu reuni documentos do século XVI ao século XX, né? Relatos de viajantes, relatos de visitadores religiosos, de gestores públicos, né? De estudiosos, né? De historiadores, geógrafos sobre o lugar. E aí eu deixei isso quietinho. Na época acabei não conseguindo publicar, ficou lá quietinho. Esse ano nós tivemos um edital interno do programa de pós-graduação que permitia que um financiamento, né? E aí eu resolvi recuperar esses textos, né? Fiz uma revisão dos textos e fiz a parceria com a editora Apologia, né? Chamei Inclusive, o Elcio. o meu
o meu parceiro também nesses projetos culturais. Ele foi um dos proponentes, né, que eu tive parceria para fazer, inclusive no projeto lá do Adino, que você vai ver. E aí outra sincronicidade também, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, enfim. Então, o Elcio, então assim, primeiro eu consegui o financiamento, aí chamei o Elcio, a ideia era fazer o som em e-book. Ah, tá. Né? Mas aí o Elcio ficou me estimulando e tal, aí a gente foi e imprimiu um conjunto de livros impresso, né? Mas o e-book depois vai ser disponibilizado também na página do nosso grupo de pesquisa para todo mundo ter acesso. E o Elcio foi aluno da FFP, né? Há muito tempo atrás também, assim como eu. Eu sou um pouco mais velho que ele, né? Mas eu já conhecia, porque o projeto Apologia surgiu como um jornal aqui na faculdade. Também sei disso. Né? E aí, quando ele se forma, ele continua com o jornal, né? E aí depois ele desdobra para a editora Apologia e transforma o jornal no jornal daqui. Né? Então, o Apologia virou a editora. E tem sido um movimento interessante que vários autores da cidade têm publicado com ele. Então ele está se tornando o editor da cidade, né? E tem feito um bom trabalho, né? Estético, gráfico, de divulgação. Então é uma pessoa... Eu não conhecia ele, eu conheci através dessa minha busca por conseguir viabilizar o projeto. E aí, na hora de fazer o projeto, a gente precisa fazer um portfólio. E aí, como o projeto, que esse foi o primeiro que a gente fez junto, tinha a ver com grafite e tal, ele logo que entrou em contato comigo, ele falou que ele vinha da UERJ, da FFP, e o jornal daqui, enfim, a editora, ela vinha de um projeto daqui, de dentro da faculdade, um jornal interno. E na capa do jornal tinha lá alguma coisa escrita em grafite, alguma coisa assim, sabe? E aí eu achei muito importante, porque esse papel da faculdade também na cidade, de fomentar essa parte intelectual. Tomara que eu inclua nisso. E aí, aproveitando como você resgatou todo esse histórico de olhares... desenvolvimentistas, não sei se pode ser usado esse termo. O termo cidade dormitório, o que te remete a isso? Se você ouve esse termo já há muitos anos, com certeza sim, porque você já vem estudando isso. E eu queria que você desse uma palavrinha sobre essa questão de ser uma cidade onde não as pessoas vêm só para viver assim como se fossem zumbis, assim, que não tivessem vontade própria ou história, nada. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Bom, então, essa história da cidade dormitória é algo que paira na cidade há muito tempo, né? Como é que começa essa situação, né? Ela começa a partir... Quem cunha esse conceito de cidade dormitório são geógrafos, né? Os geógrafos, eles cunham para explicar o movimento pendular, que eles chamam, né? O movimento das cidades que elas não têm estrutura econômica para reter a sua população, né? Então as pessoas vivem nessas cidades, elas dormem nessa cidade, mas elas trabalham em outro lugar. Ao trabalhar em outro lugar, esse lugar se desenvolve e fornece, então, uma série de opções de lazer e tudo mais, e as pessoas, então, se apropriam desses outros lugares e não do seu lugar. Então, é um movimento pendular de sair para trabalhar e se divertir, passear e tal, e depois volta para dormir nesta cidade. Então, a ideia da cidade dormitório é essa que vive o pêndulo, né? E como é que teria surgido isso? Teria surgido a partir dos anos 50 em São Gonçalo, quando São Gonçalo começa o processo de loteamento das antigas fazendas que você tinha aqui.
Até os anos 50, você tinha uma paisagem eminentemente rural em São Gonçalo, com núcleos industriais importantes, né? Então a região de Neves e Sete Pontes era um núcleo importante, em Alcântara tinha algumas indústrias importantes, em Guaxindiba você tinha a fábrica de cimento Portland Mauá, então, mas você não tinha uma cidade totalmente industrial. Essa cidade ela convivia com uma área enorme que eram grandes fazendas produtoras de laranja. Nos anos 40 a laranja tem uma praga, né? Então a laranja ela vai subindo para Itaboraí e a praga da laranja acaba com os laranjais de São Gonçalo. Então você tem fazendas improdutivas, né? Ao mesmo tempo você tem um desenvolvimento do parque industrial e de serviços no Rio de Janeiro. Então a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né, é um polo atrativo da população, tanto do interior do estado do Rio, como do Nordeste, que vem em busca de melhores condições de vida. Só que esse pessoal não consegue ficar na cidade, porque a terra é cara. Então para onde que eles vão? Vão para a Baixada Fluminense e vêm para São Gonçalo, onde essas fazendas começam a ser loteadas. Esse processo de loteamento é contemporâneo na Baixada Fluminense e em São Gonçalo. Então você tem uma população migrante grande. Para você ter uma noção, assim, se você acompanha os censos, né, a partir de 1940, a população de São Gonçalo vai dobrando a cada década, né, por conta do processo migratório, né? Vai vindo muita gente. E aí o que acontece? Aquele grupo mais antigo, das famílias tradicionais, mais enraizadas, vão percebendo a mudança na cidade, percebendo que aquela cidade em que eles viviam está em transformação, que eles estão perdendo aquela cidade que eles viviam e vão construindo os discursos de que a cidade não tem identidade, né? Então, na década de 90, por exemplo, quando São Gonçalo comemora o centenário, né, de emancipação política de Niterói, é criado o MEMOR, que é o Instituto de Memória e Produções Culturais, que publicou uma série de livros, fez cursos, né, nessa iniciativa de que precisamos ensinar o gonçalense a ser gonçalense. Precisamos ensinar o gonçalense a ter uma identidade com a cidade, porque são pessoas que vieram de fora e não conhecem a cidade. Isso por um lado. Por outro lado, esses processos de loteamento fizeram com que a cidade crescesse de forma desordenada, né? Sem uma infraestrutura básica que permitisse a qualidade de vida da população, né? Então, junto com a cidade dormitório, você passou a ter as cidades das ausências, né? Uma cidade que não tinha calçamento, que não tinha uma rede de saneamento básico, que o transporte era ruim, né? Então era sempre, e que não tem um teatro, não tem cinema, que não tem, sempre a cidade das ausências, né? E isso alimentava também esse movimento de valorização da história, porque é necessário mostrar que não é porque não tem que não tem nada de importante aqui, né? Então a gente vai para a história para mostrar que São Gonçalo já foi importante e que pode voltar a ser importante, né? Essa é a ideia. Agora, o que eu interpreto desse contexto histórico todo? Eu não considero que São Gonçalo seja uma cidade dormitório. Por quê? Né? Essas pessoas que vieram para cá, elas se reinventaram, se reconstruíram nesse lugar. Compraram seus lotes com muita dificuldade, muitos construíram as suas casas em regime de mutirão, né? Era na mesma rua, todo mundo ajudava uma casa, depois ajudava a outra, batia laje. Sabe como é que bate laje, né? Chama todo mundo, faz aquela feijoada, aquele mocotó. Então, isso vai criando também laços comunitários de amizade naquele lugar e
as pessoas que vivem nos bairros que foram surgindo, né, passavam a viver ali naquele lugar, né, a jogar no campinho um terreno que estava vazio, né, a ter um barzinho em que se reuniam ali no final de semana. Então, você podia não ter opções de lazer clássicas, né, teatro, cinema, essas coisas, mas essas pessoas se reinventavam no lugar e tinham a sua sociabilidade, a sua vida cultural naquele lugar, né, nos seus lugares. Então, nesse sentido, a cidade não era dormitório, a cidade era vivida pelos trabalhadores, porque quem vem para os loteamentos são os trabalhadores. E o trabalhador ele vai se reconstruir de acordo com as suas condições, né? Não tem cinema na cidade, muitas vezes é difícil ir para Niterói, é caro, então eu fico no meu bairro, né? Vou aproveitar o que é possível aqui. E aí você não pode hierarquizar a nível da cultura o que é melhor ou pior, e aí normalmente se faz isso, né? Não se reconhecendo que determinadas atividades fazem parte de uma cultura local, porque cria-se um tipo ideal de cultura que todo mundo tem que participar. Cria-se a ideia também de que a cidade não tem identidade. Mas eu coloco uma outra questão, eu acho que a gente precisa pensar qual é a identidade que a cidade tem e não que ela não tem uma identidade. Porque esses trabalhadores, eles constroem seus vínculos com o lugar, positivamente ou negativamente. Então o processo de saída de São Gonçalo, né, tem aquela coisa, as pessoas melhoram um pouquinho de vida, vão para Niterói, né? Isso é muito impressionista a partir de casos. Isso precisa ser feito um estudo, né, histórico, né, aí numa série ao longo do tempo para saber se esse movimento hoje ainda existe, se não existe, como existiu ou se existiu, né, porque para a gente não ficar preso nos casos, né, e não no coletivo, né? Então, assim, foi porque não tem nada em São Gonçalo. Foi porque, às vezes, as situações de vida, né, de estratégias, né, vai para estudar e acaba trabalhando e fica, né? Tem várias situações muito diversas, né? Então, o que não significa que aqueles que ficaram aqui foram frustrados, né? Porque essa ideia também gera essa outra percepção de que só fica quem está frustrado, quem não consegue crescer socialmente, economicamente e não sai. Por escolha, né? Não por escolha, entende? Então é importante que a gente pense, não que São Gonçalo não tem uma identidade, mas pensar que identidade. E eu ainda coloco mais uma questão, não é uma identidade, são várias identidades. Que identidade tem o gonçalense? Né? Porque aí a gente tem que pensar que esse migrante nordestino que vem para São Gonçalo e reconstrói a vida aqui, ele vai identificar a sua história na cidade a partir desse processo migratório. Para ele, essa história de Gonçalo Gonçalves, essas coisas, não tem nada a ver, porque ele não faz parte dessa linhagem histórica, né? Para ele, a história vem a partir desse momento, né? Da sua luta por se colocar aqui. E aí, com isso, São Gonçalo é uma cidade múltipla, né? Hoje a gente tem pelo menos 1/3 da população de São Gonçalo, mais de 300 mil pessoas, ou são nordestinos ou são descendentes de nordestinos. Eu sabia. Né? Então, você não tem como exigir que essas pessoas se relacionem com essa cidade como aqueles que são originários das famílias que estavam aqui no final do século XIX, início do século XX, que tem uma outra percepção desse lugar, né? E é isso, é uma cidade complexa, múltipla, né? Que é um objeto interessante de estudo e de vivências. Então, né? Duas coisas que eu tenho que dizer, que o nome do documentário é Identidade SG, que eu não sei se eu te falei. A Identidade SG, a memória escondida por trás de uma cidade dormitório. E eu não sei, agora pensando, minha avó foi migrante
Agora eu já tenho que dar uma pesquisada para saber de onde ela veio. Não sei se foi do Paraná, eu já não sei. Mas tem realmente esse movimento muito forte, de repente até fazer um levantamento, não sei se no museu, que eu gostaria que você falasse só um pouquinho do museu, né, da imigração, que você participou, né, e também da AGLAC, que você faz parte hoje em dia, hoje ainda, e a gente encerra. Tá. Então, o Museu da Imigração da Ilha das Flores, como é que foi essa parceria, né? Nós, no grupo de pesquisa História de São Gonçalo, nós começamos a fazer um projeto que a gente chamou História em Movimento, que eram pequenos documentários sobre personagens, acontecimentos e lugares da cidade. Um desses documentários, né, a gente fez, sei lá, uns 4, e estão no YouTube, né? Um deles foi sobre a Ilha das Flores, sobre a hospedaria de imigrantes da Ilha das Flores. Então era para ser um videozinho curto. E aí, quando nós fizemos o documentário, a recepção ao trabalho nos ensejou fazer mais do que um documentário de 5, 10 minutos, né? E aí a gente começou a ver que havia possibilidade de estreitar uma parceria com a Marinha para a construção de um museu a céu aberto. Então isso já foi lá nos anos 2010, alguma coisa por aí, né? Já tem aí uns 12 anos que a gente começou nesse movimento. E aí a gente começou, então, o primeiro movimento foi estruturar a pesquisa sobre a hospedaria da Ilha das Flores. E aí a gente criou aqui o Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. A partir da pesquisa, os convênios que a gente firmou com a Marinha até hoje, né, foi no sentido de que o Centro de Memória subsidia as ações naquele espaço. Então a gente começou com um circuito a céu aberto, um circuito de visitação àqueles espaços, e depois, né, depois de 2, 3 anos, a gente obteve da Marinha um espaço, uma casa, e aí a gente teve recursos da FAPERJ, reformamos e criamos uma exposição na casa permanente, e aí integramos a exposição permanente ao circuito e definimos como Museu da Imigração da Ilha das Flores. É muito interessante, tá? Achei muito interessante. Então foi um pouco nesse sentido, né, de pensar esse processo imigratório que passa pela hospedaria da Ilha das Flores. Não necessariamente ficam em São Gonçalo, porque muitos imigrantes já vinham para outros destinos. Ele era só, né, uma passagem, né? Era uma política pública do Império, né, do Estado Imperial e depois do governo republicano, de recepção e de primeiro acolhimento dos imigrantes, né? E aí os destinos eram diversos. E a AGLAC? Então, aí hoje, né, a gente tem lá no Museu da Imigração um trabalho consolidado dessa parceria. Nós temos os nossos bolsistas que fazem mediação pela manhã e à tarde os militares fazem, e seguindo o nosso treinamento, né? Então, se eu não me engano, foi o Arthur e o Caio ou o Davi, agora eu já não me lembro, mas eles foram meus veteranos aqui na faculdade. Que estão lá, né? Então, hoje é um dos projetos consolidados, né? Um espaço cultural da cidade consolidado. A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, a AGLAC, né? Como é que foi o meu ingresso na AGLAC? Eu ingressei na AGLAC com 20 e poucos anos, né? Eu era muito novinho naquela época, né? Caramba, tempão. Já tem aí mais... Não, eu pensei que fosse recente. Não. Eu entrei... Ih, senhor. Você já entrou tem na faculdade... uns 17, 18 anos que eu sou da AGLAC, por aí. Alguma coisa assim. Depois eu vejo direitinho a data. Mas o que acontecia? Naquele momento, estudando a história da cidade, eu sempre esbarrava nos personagens e a gente fez um monte de entrevistas, né, com alguns desses
desses intelectuais, desses homens de ação da cidade, né? E aí, uma forma de me aproximar era também estar na GLAC, era uma forma de me aproximar e vencer algumas barreiras, né? Porque em vários momentos, assim, você, como não é um membro das famílias tradicionais, né? Essas questões, você, por esse grupo mais tradicional, você é visto com uma certa desconfiança, né? Então, uma forma de vencer as desconfianças é você também estar no circuito que eles estão. Então, a minha ideia de ir para a GLAC foi, no primeiro momento, me aproximar dessas pessoas e estar nesse circuito. E, no segundo momento, participar de um projeto, né, de valorização das letras, das artes, da cultura local, né? Eu não vejo a academia como um lugar de celebração, porque normalmente é isso, né? Você vai para a academia quando você já fez o que tinha que fazer, né? E está aposentado, digamos assim, né? Que seria o reconhecimento pela sua trajetória. Mas naquele momento o meu objetivo eram esses dois objetivos, né? Aí o Roberto, aí na época era presidente o Roberto Célio, ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto feita, né? Ele fez um edital publicado no Jornal São Gonçalo, um edital de novos membros. E aí eu tinha comprado o jornal, vi, aí falei, vou me candidatar. Sincronicidade, né? Na hora certa, no momento certo. Aí foi nessa direção. E acho, né, assim como outras instituições que eu participo, né, que as instituições elas têm que ter um compromisso social com a cidade, né? Que os intelectuais que fazem parte dela, eles não estão ali para se beneficiar do que a instituição pode fazer por eles, mas pelo contrário, ele tem uma responsabilidade, né, com a cidade. Hoje eu faço parte da GLAC, faço parte do Instituto Histórico e Geográfico de Itaboraí, acabei de ser eleito para o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói também. Caramba! Né? Então a gente vai contribuindo nessa questão da cultura e da história fluminense, né? A gente vai contribuindo aí como é possível também, porque eu sou professor, pai de 2 crianças, né? Essas coisas todas, né? Então a gente vai contribuindo como é possível. Olha, muito obrigada mesmo, uma aula que você acabou de dar aqui de 1h12. Eu queria até datar, hoje é dia 22/11/2022, estamos na biblioteca da UERJ, da FFP, e assim, não tem nem o que falar, porque você já falou, assim, eu tô até meio zonzo aqui, muita informação. Mas são informações preciosíssimas que que eu gosto muito de história e eu não sei nada, assim, sabe? Eu passei no vestibular, eu já tinha estudado já há um tempo atrás, né? Uns 10 anos atrás, não tinha parei de estudar essa parte essa didática assim, normal. Então, assim, estou retomando tudo agora, estou adorando. Você foi um dos melhores professores que eu tive, não sei se eu vou ter de novo, né? E é isso, e vamos ver se... Não, vamos ver não, já vai dar um resultado muito bom, porque você é padrinho do Eric na GLAC, eu já, no dia que você fez o discurso, já fiquei impressionada, porque é muito conteúdo, assim, e... por isso que eu quero ser uma professora também por conta disso, porque os professores são as figuras mais importantes que eu vejo, entendeu? Assim, na construção da sociedade. Então, assim, pessoas como você são, sabe, são gênios. Que isso. Tá bom? Muito obrigada, tá bom? Obrigado, fico lisonjeado com tudo que você falou agora, né? E você vai por favor, eu quero autógrafo, tá? Nos livros. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu dar pausa aqui. Espera aí.